Boa tarde, pessoal. Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Vou precisar do Data Show, não tem a memória, intelecto que tem o Rodrigo depois dos 50 a gente precisa de ajuda. Dirá depois dos 60, né? Então já começa a complicar, né? Embora, não tem problema, vamos aguardar. Isso que a gente vai apresentar aqui hoje, projeto de educação do Espírito, nós vamos utilizar na nossa casa, Caminho da Luz, a partir de março, né? A gente faz um estudo, quando conclui o estudo, a gente faz um encontro. O estudo do ano passado, nós faremos um encontro agora, dia 28 de fevereiro, na sexta-feira, depois no sábado à tarde e no domingo, que é um encontro que chama Encontro do Carnaval, tá? Tema do encontro, a família na nova era. Então, vocês estão convidados, quiser comparecer lá para participar, né? E depois do encontro a gente vai fazer esse estudo que a gente vai trazer aqui hoje, que deve durar o ano inteiro, né? A educação do Espírito. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante entrega-se à realização do compromisso estabelecido. Joana de Anges, pelas mãos de Divaldo Franco. Com base nesse foco da gente saber quem somos, é que nós trabalhamos para montar esse projeto. Cada vez que fazer positivo, o Luiz vai dar um enter ali. Então, esse projeto divide-se em 3 partes. A primeira dela é o conhecimento da verdade, convencer-se e converter-se. Tá? Conhecimento da verdade, converter-se e converter-se. Vamos ver então a primeira parte, né? Conhecimento da verdade. Todos nós, dirigentes de casa espírita, quando geralmente se inicia-se um ano, né? Penso que aqui esteja iniciando nesse momento, né? Nessa data, muita gente, muitos irmãos chegam na casa para participar dos cursos. São simpatizantes da doutrina, outros são convidados por amigos, né? E outros que já estão, às vezes também interagem, né? Então, o conhecimento da verdade, no nosso entender, parte desse princípio aqui: entender sobre reencarnação, a importância de entender sobre a reencarnação e sobre a minha reencarnação. O conceito de reencarnação, intelecto. Entender a minha reencarnação, sentimento. Já precisa pensar um pouco mais. Entender sobre a desencarnação, porque quando nos chegam na nossa casa, aflitos por entes queridos que já se foram, e às vezes está anos, 10, 15, 20 anos sofrendo por um ente que partiu, não se conforma. A importância de entendermos sobre isso, com base a comunicação entre os dois mundos. Quantos também passam por perturbações eu achei que fosse a espiritualidade tocando. Você vê que coisa? Foi tão emocionante que eles tocaram piano. Eu falei, nossa, estou agradando. Uma vez eu estava indo para o interior, a trabalho, lá para Catanduva, e parei num posto na Washington, para abastecer, para tomar um lanche, e desci do carro, tinha um andarilho sentado, com o seu saco de roupas, que ele caminhava. Eu passei perto dele e não ouvi. Comum, né? A gente passar perto, você não vê, né? Só que ele me viu. E ele falou, moço, na época falava moço, porque já faz mais de 20 anos.
moço, você é espírita? Gente, eu parei, respirei, olhei para ele, falei, como você percebeu? Ele falou, o que está escrito no seu carro, leia livro espírita, estude Kardec. Eu falei, não foi ainda a vibração, de novo não foi a vibração aqui, mas vamos lá, né? Então, quando não chega, dizíamos, às vezes chega confusos, perturbados, né? Porque ouve vozes, vê espírito, não tem respostas, crianças, jovens, adultos, idosos, não tem respostas. Às vezes são tratados anos e anos e anos com psicotrópicos. Eu visitei uma vez um hospital de doentes mentais e tinha um médico. E esse médico estava lá internado, ele atendia as pessoas invisíveis no pátio do hospital, sentado, com uma mesinha, um bloco de receita, próximo, ouvia, e eu fiquei olhando, dava receita. Outro, né? Passou da época de se estudar, dele se estudar, já estava no processo de alucinação, mas se chegasse antes, tão bom que seria. Então a importância da doutrina, da casa espírita, saber acolher as pessoas que chegam, né? E trazer essa verdade, né? Que se baseia aqui, nas obras básicas. Não pode fugir disso. Aqui é a casa sobre a rocha, ponto. Dizer-se espírita e não dá o tempo, um tempo para si, para estudar as obras básicas, não só na casa espírita, mas ter seu estudo particular, é fundamental. É fundamental, não é? Então, o primeiro passo é esse, eu conhecer essa verdade. Porque aqui, nesse conhecimento, vai começar a ter uma definição. Ou eu me convenço, ou não. Eu me convenço que é isso mesmo, que existe a lei de causa e efeito na minha vida, e que meus atos que eu faço hoje vai ter um reflexo na sequência, e que eu estou passando hoje é um reflexo do passado. Se eu não me convencer disso, eu acho que é injusto, fico com rótulo nesta vida, né? Vivo atrás de passe, porque eu tenho uma vertente, eu curto a doutrina, né? Já vi muitas pessoas chegar na casa e, né, me procurar e falar, sabe, eu estou aqui porque eu curto a doutrina. Mas vai curtindo, não tem problema, mas vai chegar o momento que você vai, né? E a definição parte do convencimento, porque o convencimento é lógico. Convencimento é lógico, intelecto, porque a doutrina é lógica, né? A doutrina é lógica. Como que eu vou responder, vou ter resposta para uma pessoa que nasce em berço esplêndido e outro que nasce na miséria, se Deus é justo? Então tem que ter uma lógica, a gente tem que se entender com isso aí, né? E olha que Emmanuel fala, através de Chico: muito fácil convencer alguém da verdade do Senhor, transformando-se a vida dos companheiros. Esse período aqui que sai amarelo é gostoso quando a gente se convence, porque tem prazer maior do que a gente trazer uma pessoa para a casa espírita, um colega de trabalho, uma colega, um parente então nem se fala, é o top do top do top. Você fala, vamos lá tomar um passe, ouve o evangelho, vai ficar bom, você vai se sentir melhor, e a pessoa vem, fica contente, a gente convenceu o outro, está aqui, ó, é uma questão de lógica, está no meu intelecto, eu convenço você. Só que Emmanuel fala para a gente não parar nisso aí, desse convencer, e a gente pode ficar anos e anos e anos só no convencimento, e é um perigo isso aí, porque o convencimento bate do conhecimento que eu trouxe, né? E o conhecimento é luz, vocês concordam com isso? Eu, quando eu descobri, não conhecia a reencarnação, mas quando alguém me deu um livro, falou, olha, é um livrinho, isso no ano de 1986,
É um livrinho, me deram esse livrinho aqui e disse que era bom. Você não quer ler? Depois você me devolve. E eu comecei a ler. O capítulo 5, abri aleatoriamente, bem-aventurados os aflitos. E comecei a ler. E aquilo para mim clareou. Não virei anjo, mas clareou. Comecei a ter resposta que eu não tinha. Que me trazia muita revolta. Então, conhecimento é luz. E luz é energia. Agora, você imagina que aqui, em cima dessa mesa, tem uma lata de 20 litros, que eu vou colocar energia dentro dela, através de combustível que eu recebo, para se transformar em luz, porque o conhecimento é luz. E a informação é a energia que eu recebo. Então, cada vez que eu venho à casa espírita, eu recebo um copo de informação doutrinária, da verdade, e eu coloco nessa lata, na minha mente. E volto e coloco novamente. E volto e coloco novamente. E ela vai enchendo. Ela vai enchendo de combustível. Mas esse combustível tem que se transformar em luz. E se eu não transformar esse combustível em luz, ficar somente colocando mais informação nessa lata na mente, se encher a lata e eu continuar colocando combustível, o que vai acontecer? Vai vazar, vai cair aqui, ó. Querosene. Que a gente acendia a lamparina, o lampião lá no sítio. Os mais antigos aqui devem ter passado por essa experiência. E vai ficar cheio de querosene aqui no chão. Qual o perigo que tem? Oi? Pegar fogo, explodir. A gente já explodiu alguma vez com algum de casa, sendo espírita? Já ficou com raiva? Já discutiu forte com alguém em casa? Com um colega de trabalho, sendo espírita? Por quê? Porque às vezes nós estamos com conhecimento apenas no intelecto. Nós precisamos fazer brilhar a luz. Precisamos ir queimando o combustível, transformando ele em luz. E luz, a gente precisa mergulhar dentro da gente para saber aonde a gente vai ter que acender essa luz. Não é? Então, veja só que Manuel fala, o perigo que é a gente só ficar colocando conhecimento. Olha lá. O homem convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Ele parou aqui. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Ele pode derrubar sem construir, tirar esperança das pessoas. Nesse momento que nós estamos passando, o espírito tem que ser extremamente esperançoso, porque as pessoas chegam a casa sem esperança. Se a pessoa chega sem esperança, fala, não, meu amigo, a coisa está ruim mesmo. Olha, não, mas minha vida está assim, assim, peraí que eu vou contar a minha. Um diálogo fraterno. Você conta a sua vida, eu conto a minha também está assim, ó. E aí? O espírita tem que ter esperança, porque ele conhece a verdade, e ele está vivendo ela. E ele sabe que está aqui passando por uma prova. E que vai vencer essa prova. É necessário nós termos esse entendimento, né? Criticar sem cooperar. Ele não enxergou o outro, ele só viu o rótulo do defeito do outro, mas não enxergou. Ele não aproximou igual Jesus falou na parábola do joio e do trigo. Deixa eu tirar o joio. Não. Tira não, agora não. Tem que aproximar. No nosso caso, a gente tem que aproximar para conhecer o que é joio e o que é trigo. Porque muitos de nós que a gente critica é trigo. A gente não conhece a história. Conhece a história para ver. De qualquer espírito. E ver se a gente critica depois. Qualquer espírito. Vou criticar depois, não critica. Não é? Discutir sem esclarecer. Ponto de vista. Ponto de vista apenas. Fica no meu ponto de vista. E exigir de todos, sem auxiliar ninguém. Se eu fizer o contrário disso, eu queimo meu combustível, que eu acendo a luz. Então é importante da gente
se convencer, né? Se convencer, mas é preciso dar um passo a mais. E esse passo a mais, que acho que é o foco nosso, no dia de hoje, e no caminho da luz será o foco do ano 2025, lá na nossa casa. Pode passar, Luiz. Então, converter-se. Olha o que Emmanuel nos traz. Muitos se convencem, poucos convertem-se. Olha só, mais um. Converter é o mesmo que transformar. O contrário de converter é manter, conservar. Olha como é fácil a gente manter o que é, o que eu sou. E ter no intelecto todo o conhecimento espiritual. Está cheio no mundo espiritual disso. De espíritos que chegam lá conhecendo toda a doutrina e passando por situações difíceis. Então o processo de converter é transformar, é eu mudar. É uma transformação íntima, né? Somente o verdadeiro convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Vamos entender um pouquinho mais isso? Nós trouxemos aqui, esse desenho aqui, uma ideia lá de Leon Denis, do livro Problema do Ser, Destino da Dor, onde o eu está alicerçado no egoísmo e no orgulho, que nós criamos lá atrás, bem atrás. Quando nós passamos a pensar por si, né, o instinto enfraqueceu, nós passamos a pensar por si, passamos a ter gosto diferente. Eu gosto de uma coisa, o outro gosta de outra, e nesse gosto nós passamos a desenvolver o orgulho e o egoísmo. E isso formou uma capa protetora de nós mesmos, tá? Envolvendo a nossa consciência onde está a lei de Deus, como disse o Rodrigo. Então a consciência está lá, a lei está lá, mas aquela capa por fora faz com que a gente não chegue nela. Se todos nós temos essa lei, essa consciência, a lei de Deus, né, por que a gente não ativa ela? É como se nós tivéssemos uma estante, a consciência, cheia de enciclopédias. Eu tenho lá uma estante em casa que eu comprei para minhas filhas. Uma enciclopédia que eu comprei para minhas filhas, a Barça. Vocês ouviram falar da Barça? Pois é. Comprei a Barça, está lá na estante lá. Tá? O meu neto hoje de 3 anos que quer brincar com a Barça para ver o corpo humano. Né? Eu nunca abri um livro da Barça para dar uma lida, mas a Barça é minha, eu comprei. Está lá na estante. Assim é a consciência. Eu tenho uma lei, mas se eu não utilizar, o que eu vou fazer com ela? Eu tenho ela, né? Eu preciso utilizar. Então, o eu, que é onde está o orgulho e o egoísmo, que se forma a nossa personalidade, numa definição espírita, né? Tem várias ciências que definem personalidade. Então, a personalidade da visão espírita, onde está a base do orgulho e do egoísmo, segundo Leon Denis, tem que diminuir para que a consciência, o reino de Deus em nós, a consciência possa se expandir. E isso é um trabalho doloroso. Isso é um trabalho doloroso. A gente não pode, por isso que a gente não pode parar no convencimento. E muitos no convencimento desistem, quando vê que vai ter que doer um pouco. Porque destruir ou diminuir a personalidade, o alicerce do orgulho e do egoísmo, dói pra caramba. Mas dói muito. Pensa no espírito que veio com a prepotência, com o orgulho muito alicerçado em si, e ele chega nessa encarnação, está disposto no planejamento reencarnatório a mudar, combinou com os orientadores, e eles falam assim: meu filho, vai. Quando eu perceber que você vai sair fora, a gente vai te ajudar. Pode ser? Pode. Então, fechamos a coisa e chegamos. Só que eles percebem e ajudam, no meu caso, com um constrangimento.
numa história de vida que a gente vai fazendo, cada 6 meses a gente costuma fazer a nossa história de vida, para poder ir enxergando mais, porque não é fácil enxergar as consciências. O orgulho, gente, ela é tão forte, mas é tão forte, que a gente chega a um ponto que a gente só tem que sentir, porque se a gente pegar para escrever, a gente se defende de nós mesmos. Fala, não, também não é assim não, vou escrever isso, não, tem que sentir, né? Tem que sentir. Então, o constrangimento, um pouquinho só para mim entrar no tema, um constrangimento, tive vários, mas um que me marcou muito, que hoje eu olho para trás e falo, gente, foi essencial na minha vida. E que dor, né? Que dor. Meus 20 e poucos anos, trabalhava na roça, sonhava, sabe o que é sonhar? Em trabalhar num lugar, sentar numa cadeira de frente de uma mesa, com ventilador, com água gelada, com telefone, com uma máquina de escrever, não tinha computador na época, uma máquina de escrever. Então eu estudava, fazia um sacrifício danado para estudar na cidade, tal, mas sonhava com isso, né? E o tempo passou, né? Tivemos que deixar a roça por outras contingências, pai faleceu, fiquei com uma família de alguns irmãos, 2, 3 irmãos menores, uma mãe, mais uma irmã, e eu tive que arrumar emprego, e eu arrumei emprego numa usina, meu primeiro emprego numa usina. E cheguei na usina, falei que fazia faculdade, tive que parar a faculdade e tal, né, porque no momento não dava para pagar a faculdade e tal. E o rapaz do RH foi excelente, me chamou e falou assim, vou te arrumar um emprego aqui, para você trabalhar com Kardex. Você vê que o espiritismo estava ali, né? Que o Kardex era uma ficha, uma caixa cheia de papel com o nome das peças que tinha no almoxarifado. E eu tinha que pegar, eu ia ser almoxarife, eu ia pegar as peças, marcar para quem levar, dar baixa para quando devolver, e trabalhar. Quando ele me mostrou a sala, que eu ia ficar, a mesa, foi meu sonho realizado, a mesa, a máquina de escrever, o filtro de água gelada, o ventilador na mesa, igual, menor que esse aqui, mas na mesa, estou no céu, fechou. Então amanhã você começa. Mas foi uma noite maravilhosa, né? Falei para minha esposa hoje, na época era namorada, nossa, agora vai dar certo, a gente vai ter que, vamos poder casar e tal, não sei o quê, e tal. E voltei numa manhã cedo para ir trabalhar. Me apresentei no Recursos Humanos, no RH, a pessoa veio, falou, vou te levar para entregar, para você pegar um capacete. Vou explicar uma coisa para você. Aqui tem 3 tipos de capacete. O capacete azul, se você vê alguém com capacete azul por aí, saiba que ele ou é diretor, ou é dono, ou é diretor, ou é gerente, ou encarregado. Ele tem autoridade. O capacete branco é todo mundo que trabalha na administração. E o capacete amarelo é o de peão. Peão que faz qualquer coisa aqui. Ah, beleza. O seu caso é o capacete branco. Ah, maravilha. Fui lá, me pegou o capacete branco, me entregou. Eu estou saindo com ele para ir para o almoxarifado. Passa um homem de gravata, terno de gravata, capacete azul, a uns 15 metros, nem olhou para nós. O rapaz falou, Marli, é o doutor Fernando, é um dos proprietários da usina, eu vou te apresentar. Doutor Fernando, ele parou, eu cheguei, me levou até ele e falou, esse aqui é o Adão, vai começar hoje no almoxarifado. Primeiro constrangimento, eu dei a mão, ele não pegou, eu voltei com a mão. Ele falou para mim assim, você trabalhou aonde antes? Falei, na roça. Na roça? Virou para o cara do RH, como você contrata alguém da roça para trabalhar no almoxarifado? Olha o tamanho dele, olha os braços dele, e nós precisamos de peão para fazer a barragem da usina. Pode mandar ele para a barragem. O rapaz olhou para mim assim, eu baixei a cabeça,
Ele saiu, ele falou, vou ter que mandar você para a barragem. Me dá seu capacete branco. Eu entreguei, fomos lá, saí em sequência com um capacete amarelo. Um caminhão parado, cheio de peão como eu, esperando. Segundo constrangimento, terceiro constrangimento, também assim, na mesma, para subir no caminhão. Eu não conseguia subir naquele caminhão basculante. As pessoas pulavam em cima, eu não conseguia. Precisei de ajuda, mais um constrangimento. Fomos para a usina, para a barragem. Era tirar lama de um brejo. Parecia um pântano. Me deram uma carriola. E eu desci com essa carriola lá embaixo. Desci, para mim eu estava construindo as pirâmides do Egito. Cheguei lá embaixo, o coordenador lá dos peões, chegou perto de mim, ele usava um apito e um megafone. Chegou perto de mim e falou para a pessoa que estava colocando lama na carriola para me empurrar. Capricha e enche bem de lama. Falei, nossa. Aí o cara colocou, eu peguei a carriola, virei para subir o morro, empurrando aquela carriola, ele apitou. Quando ele apitava, era sinal que todo mundo tinha que parar o que estava fazendo e prestar atenção, que ele ia dar um recado. Ele pegou o megafone e falou assim, dá uma olhada aqui. E era eu, convidando para olhar para mim. Dá uma olhada aqui, olha só, estudante, fazia faculdade, onde ele está? Aqui. Compensa estudar? Mais outro constrangimento. E hoje eu olho para trás e falo, gente, como que foi bom isso? Na época, sangrou. Sangrou. E eu não podia falar, não volto mais aqui. Porque se eu falasse, eu não volto mais aqui, minha mãe e meus irmãos passavam fome. Olha como a vida é legal, né? Faz assim com a gente. Mas aqui, vamos continuar, que era só para aquecer, vamos lá. Como posso estabelecer o meu processo de conversão? Acho que cada um aqui deve estar perguntando, será que eu estou convertido ou só estou convencido? Vamos analisar então, aquele que deseja converter-se precisa refletir em suas escolhas e decisões. Cada escolha tem um resultado, tem uma consequência, cada decisão tem uma consequência. Tem diferença uma e outra? Vamos ver? Enquanto a escolha pode ser um ato momentâneo e circunstancial, a decisão é um processo que reflete maturidade espiritual e a capacidade de experienciar o conhecimento adquirido em conformidade com a lei divina. A escolha eu faço, a escolha cotidianamente, e ela tem uma consequência. A decisão, ela muda a rota do espírito. Todos nós já tivemos decisões sérias. A consequência pode ter sido maravilhosa ou danosa. E as escolhas cotidianas, né? Cotidiana. Eu escolhi a minha namorada. Namoramos 4 anos. A decisão de casar, aí muda tudo. É outro parâmetro. Né? Hoje em dia não está muito assim, mas o certo é esse. Né? Você faz a escolha, depois você decide. Né? Vamos lá. A decisão envolve um compromisso mais profundo e consciente. Decidir implica refletir, discernir e avaliar cuidadosamente as consequências de cada opção. Eu estou fazendo isso aonde? Na consciência, não na personalidade. Por isso que tem que parar um pouco. Os antigos falavam assim, consulte o travesseiro, meu filho. Meu avô falava isso para nós. Meu filho, não toma decisão não, consulte o travesseiro 3 vezes, 3 dias, que era para a gente chegar na consciência. Né? Porque os nossos erros, os nossos tombos, pode ter certeza, nós decidimos pela personalidade. E aí, nós ficamos vinculados às consequências, e ficamos cada vez mais atrelados na causa, né? Por estar intrinsecamente ligada aos valores morais e espirituais elevados, são fundamentais para a evolução do espírito.
Uma decisão transforma o destino do espírito, e transforma mesmo. Mas, vamos trazer um exemplo aqui da doutrina, de escolha e decisão. Tá? Pegamos lá o caso de Otávio, do livro Os Mensageiros. Né? Otávio preparou 30 anos para reencarnar. Foi socorrido por 3 espíritos, a maioria aqui deve saber da história dele, por 3 espíritos, tiraram ele de uma região umbralina, foi amparado em nosso lar, estudou a mediunidade por 30 anos para que ele viesse como médium, trabalhasse como médium. Tá? Devido aos processos genésicos de um passado complicado que ele teve, ele não poderia casar, não deveria casar na encarnação. E para sanar essa problemática, ele teria que cuidar de 6 órfãos. 6. Era esse. O básico, o foco da reencarnação de Otávio era isso. E ele vem, a mãe o leva para a casa espírita, ele teve pais e mães responsáveis. A mãe ficou com ele até os 12, 14 anos. Mas a mãe foi a missionária, a pessoa que teve a missão de levar ele para a casa espírita, para que ele passasse pela evangelização. Mas quando ele chegou por volta da adolescência, ele começou a resistir a ir para a evangelização, a participar. É uma escolha. Porque quando o espírito vai tomando conta de si, a adolescência para isso, tá? Ele sentiu que era o que ali? Responsabilidade. Era um convite para a responsabilidade. E como era um espírito que veio com o irresponsável, que estava ainda vertente no perispírito dele a irresponsabilidade, ele começou a falar, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Inconscientemente faz. Né? E ele começou a faltar, a desistir de continuar a frequentar. Por volta de 15 anos de idade, começou a ver espíritos e teve dúvida. Qual foi a dúvida? Ele foi falar com as pessoas da casa, que era a parte mediúnica. A pessoa falou, não, Otávio, isso você está vendo é espírito. Vem conosco aqui para a gente estudar um pouquinho mais, participar de um estudo mais aprofundado, tá? Porque você tem um compromisso com a doutrina, você está enxergando os espíritos. Mas será que é espírito? Ele sabia, na inconsciência, que era o convite da responsabilidade. O que ele faz? Por volta de 18 anos, ele se afasta da doutrina. Não vai mais. Não vai. E aí, continua vendo o espírito, ouvindo os espíritos. E aí, ele procura um profissional da medicina que orienta a buscar, a satisfazer as sensações genésicas. Tudo o que ele não poderia fazer. E ele aceita. Por quê? Agora aí o convite para aquilo que ele já tinha, a irresponsabilidade. E ele procura, e aí vem o momento da decisão. O pai desencarna, a madrasta fica com 6 órfãos. 3, que eram irmãos dele, consanguíneo, mais 3 que ela trouxe do casamento. Então ficou com 6. E agora ele tinha que escolher. Como ele falhou nas escolhas, cada escolha ele falhou, não criou um dispositivo para refletir, para usar a consciência, deixou que a personalidade falasse mais alto. Quando chegou no momento da decisão, ele não tinha estrutura para decidir, ele foge, se afasta. Isso acontece muito hoje em dia. Muitos jovens, esse tempo atrás eu estava caminhando por uma rua lá em Jundiaí, tinha 3 jovens à minha frente. Estava conversando os 3, e um falou assim, eu quero passar no vestibular, uma faculdade, falou o nome da cidade, mas era no Rio Grande do Sul. O outro falou assim, mas é tão longe. Ele falou, porque eu quero ficar longe da família. Processo de Otávio. Não quero responsabilidade, ter que ouvir uma mãe, um pai, dar conselhos, orientar. Quero livre, quero ficar livre. Sai esse, não volta mais. Sai pela personalidade. E muitas vezes a sociedade incentiva e aplaude. Incentiva e aplaude.
Monta-se um planejamento reencarnatório para ter um filho, e esse filho fica em situações de maturidade 5 anos, dos 13 até os 18, olha lá, junto com os pais depois. Né? Questão de escolha. Né? Questão de escolha. Né? Depois que ele toma essa decisão, busca os prazeres mundanos, e se casa com uma mulher de padrão inferior a quem ele não tinha nenhum vínculo anterior. Ele não tinha vínculo com ela, mas ele tinha os dispositivos para buscá-la. Porque a energia, a caixinha de enfermidade moral estava com ele ainda. Só não precisava ser ativada, ele ativou. E aí recebe um filho, um espírito de região muito inferior, que tinha vínculo com a esposa. Tem enormes aborrecimentos com esse filho. Desencarna aos 40 anos, Otávio, e volta fracassado para o mundo espiritual. Dentro daquele percentual lá que o Rodrigo falou, quantos por cento? 26? 26%, extremamente fracassados. Tá? Bom, continuemos. Não tem como falar das escolhas e decisões e de converter se a gente não estudar o planejamento reencarnatório. Tá? Só para o que a gente vai fazer aqui é só para dar porque o gostoso disso aí é estudar mesmo, passar vários meses se estudando, né? Mas vamos lá. No livro Leis de Amor, pergunta 5, pergunta-se a Emmanuel: o que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria? E Emmanuel responde: antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, veja, lá responsável, né? Analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempos, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros que estamos em curso. Então é um conjunto, eu penso que todos nós que estamos aqui, num sábado à tarde, gostoso, mas se deixamos a nossa casa, viemos numa casa espírita, nós tivemos o nosso planejamento reencarnatório individual, porque tem os genéricos, né? Como diz lá no livro Os Missionários da Luz, quando pergunta assim, na reencarnação de Segismundo, mas toda reencarnação é igual a dessa de Segismundo? E o orientador fala, não, existem as reencarnações genéricas, que espírito que não tem condições ainda, porque tem espírito que reencarna sem saber que estava no mundo espiritual, mas nós passamos por lá conscientes, com certeza, e fizemos esse ajuste, e viemos, né, disposto a nos aperfeiçoar aqui, trazemos a nossa bagagem, né, estudamos os nossos pontos vulneráveis, as brechas morais. Otávio estudou, foi aconselhado ele a estudar a mediunidade para que ele pudesse ter recurso para superar. Com certeza nós também passamos por cursos para poder voltarmos e dizer assim, ó, lá por tantos anos você vai conhecer a doutrina espírita, e ela vai ser o recurso que vai te fortalecer. E isso aconteceu com nós, está acontecendo até hoje conosco, né? Então, segue, por favor. Então nós trazemos, agora um pouquinho mais de calma, segura um pouquinho, tá? O que nós trazemos aqui, assim, no mundo espiritual então, estudando a nossa anterioridade, todos nós, tá? Junto com os nossos mentores espirituais, foi avaliado com nosso aval, com nossa participação, os nossos valores morais. O que são valores morais? O Rodrigo comentou na palestra. São situações, construções divinas que nós já temos. Construção da família. Aconteça o que acontecer, não abro mão da minha família. Construção de responsabilidade do trabalho. Temos valores, gente. E esses valores, que já foram construídos por nós, que nos identificam com Deus, esses valores, com base nele, então faz um estudo para que a gente possa agora participar do planejamento reencarnatório encarnado. Por isso que é importante a gente se estudar. Que nem Joana de Anjos fala no começo lá, se você não saber quem você é, como é que você vai dar conta? E a doutrina dá esse subsídio para a gente, né? Então,
A partir de valores morais, detecta a nossa capacidade, a nossa habilidade, recursos nossos que nós desenvolvemos. Habilidade, às vezes, de liderar uma família, habilidade manual, que pode ajudar, habilidade, capacidade nossa, que dá sustentação para nós, que nos alavanca. Coisa simples, né? A partir disso aí, analisa as nossas dificuldades. O que são as nossas dificuldades? Aquilo que nós temos dificuldade. Por exemplo, perdoar. Nossa, eu sou um espírito, guardei muita mágoa, lá no mundo espiritual. Me lindrei muito, estou vendo aqui. Nossa, me lindrei muito. Eu era muito explosivo, perdi grandes oportunidades. Então, analisa os pontos vulneráveis. Anota-se. A partir das dificuldades, vamos falar então agora, vamos descobrir, vamos apontar as suas necessidades. Tá? Juntamos tudo isso, colocamos nas costas o nosso perispírito e voltamos para a Terra, reencarnamos. Num ambiente propício para nós, a nossa ambientação reencarnatória. É um ambiente, não adianta falar para mim que está errado. Eu não suporto a minha família. Meu, não faça isso. Toma água. Silêncio, às vezes, ajuda na família. Verdade, às vezes o silêncio ajuda a se recuperar. Mas não faça isso porque foi planejado. Foi planejado. Aquele pai, aquela mãe. Ah, mas eu não pedi para ter um pai e uma mãe assim. Não pediu mesmo, às vezes implorou. Pelo amor de Deus, eu preciso, cara. Então vai, né? Então vem. Então, chega aqui, reencarnado. É esse conjunto aqui. Onde vai chegar outros, né? Outros espíritos vão chegar aqui. Família de origem, família constituída. Eu lembro que minha filha... Pai, eu vou trazer meu namorado para você conhecer. Falei, pode trazer. Pode trazer. Sábado à noite ela vai vir jantar em casa. Pode trazer. Falei, vou dar um pega nele aqui, dar um susto para quebrar o gelo. Né? Ela falou, porque ele é muito tímido. Eu falei, não tem problema, pode trazer. Peguei uma faca de cozinha. Olha a cabeça, vocês têm ideia. Peguei uma faca de cozinha, coloquei aqui. Falei, ele vai subir a escada, eu vou abrir a porta. Ela falou, esse é meu namorado, eu vou puxar a faca. Falei, o que você quer com a minha filha? Quais as suas intenções? Vai ser esse. Olha a ideia obsessiva. Aí ele veio, ela bateu na porta, pai, eu abri a porta, um cara desse tamanho. 2 palmos maior que eu, né? Professor de Gils Y. Eu falei, se eu puxo uma faca, vamos me desconjuntar todo. Eu falei, seja bem-vindo, meu filho. Entra. E fui de ré para ele não ver a faca atrás. Senta, por favor, tal. Estou mexendo aqui, tal. Fica à vontade. Fui lá. Chegou na minha família para ser acolhido, para ser compreendido e amado. Né? Hoje a gente participa da São Silvestre junto, correndo junto, né? Mas chegou, então chega a outras pessoas, para que a gente possa expandir o amor, né? Dividir o amor, né? Então chega. Então, o objetivo da nossa encarnação é o espírito realizar sua missão. Está lá no livro, no Bem-aventurados Aflitos, quando fala sobre... Não é tormentos voluntários, não. Me fugiu. É o último capítulo do Bem-aventurados Aflitos, que fala do verdadeiro silício. Você lembrar? Fala que todos nós chega com uma missão aqui na Terra. Só que não é a missão de missionário. Não é uma missão do Chico, uma missão de Divaldo Franco, não é. Nossa missão, tem que ficar bem claro para nós, é que nós
conforme foi montado o nosso planejamento, nós viemos com o objetivo de modificar algo, e se eu cumprir isso, e modificar esse algo em mim, eu transformar esse algo em mim, eu sou um completista. Eu mudei. Se eu vim para perdoar e conseguir perdoar, eu mudei, eu não tenho mais mágoa. E se eu mudar com um, eu mudo com todos. Olha como é legal. Eu não preciso mudar, perdoar 100, 200, 300 pessoas, só um. Porque como é um ponto vulnerável, ou seja, elementos mórbidos aqui comigo, se eu transformar isso, acabou, não tem referência mais. Então vai vir gente para que eu possa perdoar. Ou os que eu possa tolerar. Tá? E o tolerar não é tolerar de aguentar, é tolerar de dar suporte, amparar a pessoa. Né? Então nós temos uma missão a cumprir. Agora, como saber qual é essa missão? Não é? Olha como planejamento reencarnatório. O que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu vim fazer aqui mesmo? Quem vai responder? Cada um desses espíritos. Pode botar um pouquinho para mim. Para trás. Aí. Calma. Nós vamos acabar já, então, não tem problema. Para mim, vai lá. Ó, cada um desses espíritos aqui é um professor nosso de alguma coisa. É um professor nosso de alguma coisa. Olhe, chega em casa hoje, dá uma olhada na sua família. Tá? Se não tiver ninguém com você, faça uma reflexão naqueles que estão próximos de você. Cada um deles tem uma missão, tem um objetivo conosco, senão Deus tinha errado. E algo que a gente tem que fazer. Mas para a gente descobrir o que cada um tem que passar para a gente tem que se descobrir primeiro quem eu sou. Quem eu sou. Tá? Então, pode passar. Está lá, não está lá. Não basta estar junto, é preciso encontrar. Deus é tão maravilhoso que Ele pega a gente no mundo espiritual, analisa a nossa condição. Está acabando, viu, gente? Ó, é 4 horas, está acabando. Analisa a nossa condição e fala assim: eu vou colocar você junto de espíritos que vão te ajudar. Você vai ficar junto. Ora, encontrar eles é com você. Então você pode ficar 10, 20, 30 anos com um espírito e não encontrá-lo. Você está vendo só a personalidade dele. E ficar personalidade com personalidade, discutindo um com o outro. E viu junto. E junto, eu estava no mercado uns tempo atrás, bem tempo atrás, né? Comprando lá, uma mulher encontrou com a outra. Fulana, quanto tempo, você está linda, 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 linda. Nossa, você cortou o cabelo, está mais magra, está linda. O que aconteceu? Ela falou: a miserável morreu. Eu parei. Ué, morreu aquilo, mas o que eu sofri com aquele miserável, não deixava eu sair de casa, não deixava eu cortar o cabelo. 30 anos, agora eu estou liberto. Eu falei: nossa, 30 anos de personalidade com personalidade. Olha o perigo. Se não refletir e falar: o que eu vim fazer com ele? Por que eu escolhi o vetor atrativo que eu trouxe para mim? Por que eu escolhi? O que eu tenho que fazer para modificar? Eu, não ele, não é? Olha o perigo. Então não basta estar junto. Uma vez na casa espírita, na nossa casa, né, lá é poucas pessoas, 40, 50 pessoas, e eu estava fazendo uma exposição e um senhor levantou a mão, estava junto com a esposa, né, ele falou assim: existe na doutrina espírita algum curso que a gente pode fazer que ensina a gente a relacionar com a esposa na terceira idade? E eu, na hora, eu não sabia o que responder. Então, aquela resposta: como assim? Para me pensar um pouco mais. Como assim? Todo mundo olhou para mim, né? Como assim? Ele falou: porque eu estou há 56 anos casados, com 3 filhos. Todos moravam perto, nossa casa estava sempre movimentada com os filhos. Agora a última casou, foi embora, o outro casou, o outro mudou para outra cidade, o outro também. Então, durante a semana, de segunda a sábado, fica eu e ela, e eu não sei conviver com ela. E eu olhei para ela, ela balançou a cabeça.
Ela também não sabia conviver com ele. Eu pensei, nossa, mas... né? Eu falei, eu preciso amar. E eu, até hoje, tomara que eu encontrasse ele novamente, para me conversar mais a respeito. Porque, passado algum tempo, as minhas filhas casaram. E ficou eu e a esposa. E aí eu senti o que ele estava sentindo, aquele senhor, né? Eu falei, e agora, o que eu vou conversar? Porque quando estava eu, a esposa e as meninas, tinha sempre conversa, né? E eu mais ouvia do que tudo, porque são 3 mulheres, você imagina, eu ficava ali, de vez em quando, né, pai? E estou ali, né? Mas aí saíram, ficou eu e ela, eu fui percebendo, e ficou ficando um silêncio. E me vinha essa pergunta desse senhor, mas por que será? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a prestar atenção em mim, né? Prestar atenção em mim. E tentar ajudar, né? Comecei a lavar a louça, comecei a lavar banheiro, comecei a lavar a casa, ajudar. Eu tenho que fazer alguma coisa para ver se ela se sente bem perto de mim, porque comecei a ver um monte de casais separando, com 30, 40 anos de casado, e separando, né? Eu comecei a modificar. E no domingo, as minhas filhas estavam em casa, e eu fui lavar a louça. Falei, não, vou mostrar como é que eu estou. Agora, né? Porque a gente muda um pouquinho e já quer que o outro reconheça. Mas o outro conhece nós do passado. Ele fica olhando assim e fala, será? Melhor dar um tempo. Eu estou lá lavando louça. E uma coisa que me irritava, quando eu estava lavando louça, é que minha mulher, ela abria a geladeira e começava a pegar as coisas que estavam na geladeira que não ia usar mais e colocava em cima da pia para mim ir lavando. E eu estou lá, está acabando, gente, está acabando. Vinha uma panela, não sei o que, aquilo fervia por dentro. Eu estou ali, eu preciso me conhecer, meu Deus, dai força, estou ali. E ela animada, bem, mas essa só, e eu estou ali, tremendo, né? Mas nesse dia, a minha filha veio com um prato dela lá, nem sei que, né? Falou, pai, dá licença, deixa eu lavar. Eu falei, não, filha, deixa aí que o pai lava. Falei com a Tama, pai lava. A outra veio, pai, não, filha, deixa aí, o pai lava. Saíram, eu falei, mas por que com ela, com a minha esposa, eu fico com raiva, com as filhas não? Porque entre eu e ela, eu tenho um dispositivo que quando eu recebo uma ordem dela, né, uma incumbência dela, eu me revolto. E das filhas não. Então eu não tenho referência com as filhas nesse sentido. Com ela eu tenho. Logo, conhecimento. Logo, se eu mudar isso com ela, eu mudo com os outros. Mas será que só com ela que eu tenho isso? Aí eu fiz um roteiro na vida. Eu percebi que eu não gostava de obedecer. Eu podia até fazer com raiva. No trabalho, na roça, eu fazia as coisas, mas com raiva. Então, não vim para obedecer. Eu era um espírito desobediente, ocioso. Né? Então, se eu mudar com ela, eu passei a fazer um esforço. E que esforço? Parece brincadeira isso, mas é sério. Que esforço que era. Né? Passei pela fase de falar assim para ela, bem, olha, deixa a louça que eu lavo, mas pega tudo que você vai pôr, põe lá. Tá? Põe lá. Né? Até que agora não tem problema nenhum mais. Está natural, né? Ficou natural. Então, é importante da gente se conhecer nesse sentido, nas pequenas coisas e com aqueles que estão junto de mim, porque vocês concordam? Eu estou com a Beth há 40 anos, nessa época aconteceu faz uns 10 anos atrás, então vamos pensar aí, eu estou com ela há 30 anos na época. 30 anos, Deus colocou-me diante de uma pessoa para me ajudar a aprender a obedecer. Todo dia, um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Não é uma bênção? Precisa a gente compreender? E podemos voltar completista nessa área, nesse setor. Né? Então,
Agora sim, vamos lá. Nós vamos voltar para o mundo espiritual, todos nós, não tem conversa, né? E essa pergunta será dada para nós. Você voltou experiente em quê? Aqui está a resposta de cada um, eu preciso analisar. Cada um é um professor para nós adquirir experiência em alguma área, no laboratório da vida. Experiência em quê? Em tolerar? Em obedecer? Em perdoar? Cada um de nós temos isso. E isso vai ser perguntado para nós, porque isso foi que nós nos comprometemos a voltar. Então, vou deixar uma reflexão aqui para vocês, né? E uma dica de estudo, tá? Ó, questão 399 do Livro dos Espíritos. Lê em casa, peguei só um recorte. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Tá? Estude essa pergunta. Ela é longa, é uma explicação fantástica. E uma reflexão para a gente ficar como dever de casa para todos nós. Através de minhas provas, no que fui chamado nessa encarnação para adquirir experiência. Não tenham pressa em responder, mas respondam, analisando cada um dos espíritos que estão conosco, fazendo o que nós estamos relacionando. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado a todos, obrigado à direção da casa.